O último sonho de José. José, ele é filho de Jacó. Este é o seu pai. Ele tem vários irmãos e José nasce desta família para fazer história. Eu quero narrar para vocês, que eu prego já há bastante tempo, sobre o último sonho de José. Em Gênesis 37 e o versículo de número 5, já nos fala da história de José e mostra uma situação entre ele e os irmãos, mas é algo que acontece na vida dele. No versículo 5 diz: teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. O que nós percebemos é que José já tinha, da parte dos seus irmãos, um grande ódio. Os irmãos odiavam José e ele, ao contar o sonho, ele não melhora a sua situação diante dos seus irmãos, ele piora. Versículo 5 já diz que eles odiavam ainda mais. Mas ele vai contar o sonho, provavelmente, no café da manhã, naquele lanche pela manhã. E disse-lhe: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. Vamos também colocar como se fosse feixes, molhos ou feixes, aqueles feixes de lenha que as pessoas elas iam buscar, mas aqui está falando de uma plantação do campo, e os seus molhos se levantavam e também ficavam em pé. E eis que os vossos molhos, se referindo aos irmãos, rodeava e se inclinava ao meu molho. José conta isso na sua simplicidade. E real esse sonho. Ele só contou os seus sonhos. Como nós pregamos e ensinamos, você não pode contar todos os sonhos para as pessoas. Você precisa saber para quem você está contando o seu sonho. José teve esse sonho. E disse-lhe: ouvi, peço-vos. E aí, então, no versículo 8, então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiava por seus sonhos e por suas palavras, complicando ainda mais a situação. Bom, e teve José outro sonho, acredito que isso aqui foi em outro dia, e o contou a seus irmãos. Então José era tido como um sonhador, aquele menino que sonhava, até pela crise, a situação que havia no país, era um menino sonhador, como qualquer um tem um sonho na vida. Alguns jogadores, outros músicos, enfim. E ele vai contar então que ele teve outro sonho no versículo 9, e disse: eis que ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Ou seja, chamou a atenção do seu pai um sonho que alcança um outro patamar. Primeiro, o sonho de José, ele é terrenal. Ele envolve feixes, lenha, os irmãos envolvidos ali e um campo que nos fala de terra,
Esse é o sonho de José. Mas o segundo sonho de José, ele sai da esfera terrestre, terrenal, e alcança um patamar ainda maior, porque esse sonho dele envolve agora Sol e a Lua. Isso significa que o pai e a mãe dele são incluídos nesse sonho. 11 estrelas ainda representam os irmãos que ele tem, e todos se curvam diante dele. Os irmãos e o pai questionaram: viremos um dia estarmos diante de você e nos humilharemos, nos curvaremos diante de ti? José não falou nada, só relatou o que ele sonhou. Eu quero que vocês prestem atenção que esse sonho é uma outra situação que a gente vai ver os encaixes para o futuro de José. Os irmãos, eles ficaram revoltados com isso. E um dia os irmãos trabalhando em algum lugar, José é enviado até aquele local com a túnica que ele ganhou. Observe bem, ele ganhou uma túnica. Não é qualquer um que pode usar uma túnica que o pai deu. Quando o pai dá uma túnica, é porque ele vê possibilidades nesse rapaz. Só os patriarcas, só as autoridades. Por isso que, quando José vai visitar os irmãos, ele aparece com a túnica. Os irmãos olham e veem a túnica e ficam chateados com a presença de José, incomodados. Eles, então, unânimes, na verdade, apenas um questionou, que era o mais experiente, mas 99% dos seus irmãos, muitos irmãos, decidiram que deveria matar José. Olha que loucura! Deveriam matar José. Bom, o mais velho disse: não, nós não podemos matar o nosso irmão. Quem disse isso foi Rubens. Ele disse isso: nós não podemos fazer isso com o nosso irmão. Jogaram ele na cisterna, mas antes tiraram a roupa, a túnica dele, que o pai havia lhe dado, e eles então jogaram aquele menino, o José, e falou: o que nós vamos fazer? Matar meu irmão mais velho, o irmão mais velho não permite. Bom, passava uma carruagem levando escravos, e aí então eles venderam José para uma caravana que comprava escravos, e essa caravana estava indo em direção ao Egito, exatamente a um outro país, uma outra cultura, uma outra língua, nada a ver com a cultura de José, e José agora está indo prisioneiro para um outro lugar. Enquanto isso, os irmãos, eles têm um problema. Como explicar o sumiço do irmão mais novo para o pai? Tiveram uma ideia, uma mentira. Pegaram a roupa de José, rasgaram ela, capturaram um animal, feriram esse animal para que o sangue deste animal molhasse a roupa de José, e a roupa rasgada, os irmãos fizeram um teatro, chegaram diante do pai. Imagina esse teatro mesmo. Por quê? Porque os irmãos de José, eles chegaram para o pai e convenceram o pai de que José estava morto. O pai, então, vamos lá buscar o corpo. E aí disseram: o corpo foi devorado pelas bestas feras que tinha no campo. Está aqui a roupa toda rasgada, toda destruída, meu pai. E aí o pai, então, deu por morto José. Mas José estava a caminho do Egito, escravo, e os irmãos guardaram isso como um segredo. José está indo e ele vai parar na casa de Potifar. Potifar
é um grande líder, ele tem uma família e José vai ser comprado como escravo. Ele agora é um escravo na casa de Potifar. Mas eu quero abrir um parênteses agora. Porque eu preciso mostrar algo para você que lá na frente nós vamos entender. Gênesis capítulo 23, parece que a gente está saindo do assunto, mas não. Lá na frente você vai entender. Versículo 23, capítulo 23, perdão, versículo 9, diz assim: que ele me dê a cova de Macpela, a sepultura de Macpela, nunca esqueça esse nome, que ele tem o fim de seu campo, que me dê pelo devido preço, por herança de sepultura no meio de vós. Bom, aqui foi comprado uma sepultura, ou seja, um túmulo foi comprado, um cemitério, e isso vai fazer tanta diferença. No versículo 9 diz assim, que ele me dê a cova de Macpela, que ele tem no fim do seu campo. E Efron, ora, Efron no 10, habitava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efron, heteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, todos que estavam pela porta da sua cidade, dizendo. No versículo 19, melhora um pouco a nossa explicação. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Mamre, que é Hebron, na terra de Canaã, lá na terra prometida. Hebron hoje está na Cisjordânia. Eu acredito que uns 40 quilômetros da capital, Jerusalém. Assim o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão, pelos filhos de Et, em possessão de sepultura. Olhe bem, Abraão comprou um cemitério. No capítulo 24, versículo 1, Abraão tem uma esposa, Quentura, tem filhos. Se você quer saber a respeito dessa confusão lá em Israel, os árabes, aqueles países ao redor, tudo é família e descendentes de Abraão. Abraão teve algumas situações com os seus filhos mal resolvido. Um deles é os filhos de Quentura. Esses filhos se tornaram donos de países ali ao redor. Por isso que tem essa briga muito grande com Israel. Para você ver que tem tudo a ver. Então ali, Abraão sepultou a sua família e também foi sepultado ali pelos seus filhos. Se você vê ali no versículo de número 8, 9, principalmente o 8, diz assim: Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Isaque e Ismael, seus filhos, que hoje tem uma guerra entre ali os árabes e Israel por causa dessa disputa. Seus filhos sepultaram na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o heteu. No 10, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali está sepultado Abraão, Sara, sua esposa, e aconteceu que depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, seu filho, e habitava Isaque no poço de Beer-Lairoi. Então, aqui está o cemitério. Lembra que José, ele é enviado para o Egito, ele fica na casa de Potifar, tem algumas situações desconfortáveis na casa de Potifar, e ele vai, é um jovem que está crescendo, e cada vez que ele cresce mais, ele se torna mais forte, e a mulher desse homem tem interesses em José. José é um jovem muito bonito, e ela tenta ter uma relação com ele, mas ele, respeitador, uma pessoa do bem, ele não se envolve com aquela mulher, e num dos ataques dela,
ela consegue arrancar um pedaço de roupa e o acusa de ser ele a pessoa. E a Bíblia desmente isso, mostra a verdade. O Espírito Santo, que conduziu o processo das Escrituras, revela a real situação e diz que ela que buscava ter um caso com José e José rejeitava. E aí Potifar pegou esse menino. Se ele acreditasse na esposa dele, o que ele fazia? Ele matava José, simples. Tanto que ele não mata José porque conhece a mulher que ele tem e ele vai ser levado para uma masmorra. Ele vai ser um prisioneiro. José agora, ele é um prisioneiro no Egito em uma masmorra. Esse menino que sonhou um dia que os feixes e o segundo sonho, que está fora do plano terreno, sol, a lua e as estrelas, está agora numa masmorra. Há duas formas de masmorra. Uma é uma montanha, um barranco furado, né? Que eles entram para dentro como se fosse assim um túnel e lá os presos ficavam ali. Não é nada de luxo como hoje em alguns presídios. Ou então no chão mesmo. E eles ficavam presos ali. Então José, ele é um preso. José está preso. José está ali. E a situação de José não é boa. E no Egito, as coisas continuam acontecendo. Só que acontece algo. Deixa eu mostrar para vocês onde é que José está. Gênesis 39, versículo 20, diz assim: E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, assim esteve ali na casa do cárcere. E o Senhor, porém, estava com José, tanto que José passou a comandar aquele presídio. José tinha uma liderança muito forte e as pessoas confiavam nele. Então José está comandando o presídio. E lá era o lugar onde os conspiradores contra o palácio, o governo, havia muito isso, a disputa política é intensa, tanto que os copeiros do rei, né, Copeiromor e o Padeiromor, havia suspeita de que alguém queria envenenar o presidente, o faraó, o rei, o comandante da nação, né? E então, nas dúvidas, prende os dois até que descobriram. E nessas prisões que José já estava, o que aconteceu ali? Esses homens tiveram sonhos, que eu digo pesadelo. Vou até explicar sobre essa questão de sonho. O sonho vem de sono, sonho. Sono é benção. Agora, o pesadelo é algo fora dos padrões normais. Envolve alguma coisa espiritual. Então, o sonho já é uma benção, mas o pesadelo não. Eles têm pesadelo. Um deles relata o pesadelo que ele tem e conta para José. José interpreta e diz assim: esse sonho é o seguinte: você em 3 dias vai ser restituído o seu cargo e vai estar tudo certo com você. E em 3 dias as investigações comprovaram que aquele servo do rei que levava a comida e a bebida, ele não participou da trama, então ele foi levado. Já o outro que fora preso, que também trabalhava no palácio, as investigações certamente concluíram que ele era o culpado, mas ele teve um sonho. Quando ele conta para José esse sonho, José diz para ele: o seu sonho é diferente. Em poucos dias eles vão te pegar, você vai morrer, seu corpo será colocado em um lugar e as aves de rapinas
vão comer sua carne. Todos no presídio ali ficaram assustados. E não deu outra. Passados os dias, foram lá, levaram ele e mataram. Então, José acertou os 2 sonhos. É interessante que José, quando falou para um dos copeiros, José disse assim para ele: quando você estiver com o rei, não esquece de mim não, eu estou aqui injustiçado, não esqueça de mim. No capítulo 40, versículo 23, o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. José ficou esquecido. E José continuou o seu trabalho. Longe do pai, dos irmãos, da mãe, da família, da sua terra, vivendo em outro país e pior, acusado injustamente por uma mulher e também preso, mas ele segue a sua vida. José não vai abaixar sua guarda, ele vai continuar sempre acreditando. Bom, no governo de Faraó, começa a acontecer algumas coisas muito estranhas. O próprio Faraó está tendo pesadelos constantes. E ele não consegue a interpretação destes pesadelos, que é chamado na Bíblia de sonho, né? Ninguém consegue interpretar. Nenhum dos magos, dos bruxos, nem Mãe Diná, nem o Walter Mercado, nem esses mais atuais bruxos ou intérprete que tentam interpretar os tempos, conseguiam revelar. Então, Faraó está muito preocupado. E quando tem uma crise no governo, o ministério não funciona, e o copeiro lembrou de José e falou para o presidente, presidente, quando o senhor me prendeu, e eu fiquei lá detido, teve um rapaz lá no presídio que eu tive um sonho, contei para ele, ele revelou que o senhor me retornaria para o meu cargo. Aí, quando o Faraó ouviu isso, ele está desesperado, Faraó está muito desesperado, ele então manda chamar José. Olhe bem, ele manda chamar José. Está no capítulo 41, versículo 14. Então mandou o Faraó chamar José e o fizeram sair logo do cárcere e barbeou-se, mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. Lembra do sonho de José? Aquele sonho incrível dos feixes? Pois é, olha só como começa a mudar o quadro na vida de José. O que aconteceu? Quando ele foi chamado, imagine ele lá levando uma vida normal, dia a dia, de repente a comitiva do rei, do governador, de Faraó, a nomenclatura que você der está valendo, mas ele é chamado de Faraó, né? Presidente da nação. Quando chega, quem é José? E José, sou eu, o rei quer falar com você, Faraó quer falar com você. Nem vou colocar rei não, Faraó. Título, nomenclatura que define que ele é o maioral, né? É um susto. Todos que estão ali, mas o que o presidente quer falar com um encarcerado? E aí ele barbeou, diz a Bíblia no versículo 14, ele desfez a barba, roupa nova, imagino ele bem bonitinho para apresentar-se diante de Faraó. Quando ele apresenta diante de Faraó, Faraó vê aquele rapaz e Faraó começa a contar tudo o que aconteceu. E José, ouvindo atentamente, e Faraó contou os detalhes são assim estranhos. São vacas gordas e vacas magras. E as vacas magras engoliam as vacas gordas.
e espigas de milho raquíticas mirradas engoliam as espigas viçosas. Isso perturbou o rei. Então José, ao ouvir tudo isso, deu uma aula de economia, ensinou tudo para Faraó. Falou: Faraó, esse sonho seu eu vou interpretar ele. É que vai haver 7 anos de prosperidade. Acho que é 7 anos mesmo, 7 anos. 7 anos de prosperidade. Opa, que bênção! 7 anos de prosperidade, é muita fartura, muita comida. Isso então é bom, não é ruim não. Mas é uma parte da revelação. E a segunda parte? Aí José explicou direitinho e disse assim, a segunda parte será uma crise que vai alcançar o mundo, a economia do mundo vai parar, fome. E aí Faraó se assustou. Mas José disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos plantar mais e vamos guardar, porque futuramente o mundo todo vai vir para cá para adquirir coisas, alimento. Aí Faraó ficou tão impressionado que no capítulo 41, versículo de número 38, tá assim, E disse Faraó a seus servos, acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, né? Faraó não sabia o que é o Espírito Santo, mas aqui está muito claro para nós hoje. Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, vês aqui tem um poço sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó um anel de sua mão e a pôs na mão de José e o fez vestir de roupas de linho fino. Agora ele tem uma roupa da moda, da época, e pôs um colar de ouro no seu pescoço e fez subir no segundo carro que tinha. O primeiro era de Faraó, e clamava diante dele, ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José, eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra. E aí Faraó colocou José como governador de todo o Egito e deu-lhe honra. Ele foi honrado, José se tornou governador. Bom, a fome, aliás, as plantações foram aumentando, frutas, legumes, verdura, muito arroz, muita coisa, gado, e José foi administrando, sem contar as nações, que viria uma crise. E aí passaram-se 7 anos. Depois, sem chuva, o mundo todo experimentou um castigo, a seca, a fome, e os povos tinham que ir lá no Egito fazer compra, levar dinheiro, peças de ouro, levando para trocar, Muitas coisas eram trocadas. E Faraó se agradando tanto que ele sabia que o mundo inteiro estava em suas mãos. Mas essa fome atacou também a terra de José, que ele não vê faz muitos anos. Ele não vê o pai, não vê os irmãos. Agora não tem como ele ir porque é governador. Ele agora tem uma esposa, vai ter filhos, tem muitas responsabilidades. Só que lá na sua terrinha, em Canaã, o pai de José, determina que os filhos tenham que ir no Egito comprar, porque se não for logo comprar, vai acabar a comida aqui e todos morrem. Então eles tiveram que ir, e aí a gente já sabe da história que José recebeu seus irmãos. Houve muitas situações de idas e vindas, porque José os reconheceu imediatamente, mas os irmãos de José não reconheceram. É fácil explicar isso. Quem é garoto, ele vai crescendo e vai mudando o seu corpo, vai aumentando a altura, o rosto vai mudando,
Mas quem já é mais velho não tem mudanças mais. Você pode envelhecer, mas a sua forma fica. Então os irmãos de José não reconheceram, mas José reconheceu imediatamente eles. Ficou sabendo que tinha mais um irmão, e aí não há saída. José tem que revelar, seu pai também vai saber, ele é levado para o Egito. José acomoda toda a família, dá emprego, dá saúde, ou seja, aquela profecia, aquele sonho se tornou realidade quando os irmãos se curvaram diante de José, governador do Egito. Simplesmente incrível. Mas todos não tinham mais o que fazer a não ser cara de arrependidos, reconhecendo que erraram e que dependia de José, porque José podia mandar matá-los se quisesse. Mas José é misericordioso, o pai está lá, ele tem um novo irmão, tudo está muito bem. Pois é, o tempo passa, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. O tempo vai passando, passando. E o pai de José já está com a idade avançada. Ele vai reunir os filhos para uma última conversa, porque ele sabe que não está bem de saúde. E no versículo 29 do capítulo 49 diz assim, ó: E depois ordenou-lhe, isso Jacó, e disse-lhes: Eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com os meus pais na cova que está no campo de Efron, o Heteu. Na cova, no versículo 30, na cova que está no campo de Macpela. Lembra que eu pedi para você não esquecer do cemitério de Macpela, que está em frente de Mamre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Heteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e a Sara, sua mulher, ali sepultaram a Isaque, a Rebeca, sua mulher, ali eu sepultei Lia, disse Jacó. O campo e a cova que estão nele foram comprados dos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar instruções aos seus filhos, encolheu seus pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. O que aconteceu? Depois de tudo isso, ele veio a óbito, ele morreu. Jacó morreu, mas José ouviu muito claro: eu não quero ser sepultado aqui no Egito. Existe um cemitério chamado Macpele, lá em Canaã, lá em Jericó, lá na Terra Santa, né? Vou colocar assim a Terra Santa. E eu quero ser sepultado lá. Lá está Abraão, está Sara, está Isaque, Rebeca. É lá que eu quero ser sepultado. Isso faz toda a diferença na vida de José. Ele vai ouvir pela primeira vez sobre um cemitério. E aí, após a morte, muito choro. Capítulo 50, então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele, o beijou, e José ordenou aos seus servos, os médicos, que o embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram, está aí no versículo 2 do capítulo 50, e cumpriram-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam, e o egípcio o chorou 70 dias. Passado, pois, os dias do seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos servidores de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã. Ali me sepultará. Agora, pois, te peço que eu suba e que sepulte o meu pai, então voltarei. Então José acertou ele voltar para Canaã, sepultar o seu pai, que era o desejo dele, e disse assim: mas eu volto. Porque José não tem mais nada a ver naquela terra, por enquanto. Ele disse: eu volto.
No versículo 9 do capítulo 50 de Gênesis, diz assim, ó: e subiram também com ele tanto carro como gente a cavalo, e o cortejo foi grandíssimos. Chegando ele, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, onde Jesus foi batizado, né? Preste muita atenção. Fizeram um grande e dolorido pranto, e fez a seu pai uma grande lamentação por 7 dias. Muito tempo. No versículo 13, pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado, com um campo por herança de sepultura. E no versículo 14, depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele e os seus irmãos. Então ele fez o sepultamento e ele volta. Quando ele volta, algo mexeu com ele. Por que meu pai quis ser sepultado ali? Qual a razão? Tem alguma razão, tem alguma explicação. Ele volta, mudou tudo na vida dele. O tempo vai passar, José também vai envelhecer, e no versículo de número 24, José sabe que ele vai morrer, ele diz algo aqui profético. E disse José aos seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará. Olhe bem, ele sabe que seus irmãos vão se tornar escravos ali, porque José vai morrer, o faraó também vai morrer, vai vir outros faraós que não conheceu José, certamente vai fazer do povo escravo. E José diz assim, ó: Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão e a Isaque e a Jacó. Qual a terra? É hoje Israel, Jerusalém, toda aquela região ali foi uma promessa. Então ele disse, lá no Egito, Deus vai fazer essa mudança. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e fareis transportar meus ossos daqui. Então morreu José da idade de 110 anos e o embalsamaram e puseram no caixão no Egito. Preste muita atenção nisso aqui. Ele já havia sepultado o pai, agora ele, apenas ele, nenhum dos irmãos, ele diz: eu vou morrer, mas eu quero que vocês façam um juramento. A explicação mais óbvia é o cartório daquela época. O cartório daquela época são alguns homens que fazem uma escrita e fica registrado e ninguém vai mudar. É lei, virou lei. E José fala assim: eu quero que façam um juramento, porque quando eu morrer, vocês vão me colocar no caixão e um dia Deus vai visitar, vai libertar o povo, vocês terão que me tirar do Egito. Ou seja, eu não quero ficar no Egito, nem morto eu fico no Egito. Quando eu prego essa mensagem nas igrejas, eu aproveito para falar do arrebatamento. Eu chamo o povo a dizer em voz alta, né? E as pessoas dizem, elas gostam, eu não fico nessa terra nem morto. E de fato, até os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então José disse assim, ó: eu não fico no Egito nem morto. Um dia Deus vai visitar. E olha, passou 400 anos. 400 anos é muita coisa. Como José foi perfeito na revelação que ele teve. Deus deu ele entendimento, Espírito Santo, porque depois de 400 anos, Deus vai preparar uma saída do povo do Egito que se multiplicou, essa história que a gente conhece. E uma dessas multiplicações surge um homem chamado Moisés, que pessoas assim, ó, têm o prazer de dizer, principalmente o povo judaico, o povo de Israel, tem um respeito muito grande. E ele vai ser o libertador. Ele vai ser aquele que vai ser chamado para poder tirar o povo. E essa história você conhece. Você já viu vários filmes de pessoas falando ou pregando, ou filmes sobre
a saída do povo do Egito. Eu não quero tocar nesse assunto. Mas eu quero dizer que o segundo sonho de José ainda não se tornou realidade. Mas como assim? Lembra do sonho dele? O primeiro sonho, feixes de lenha, 11 irmãos, os molhos se curvando. E depois o segundo sonho, sol, a lua e as estrelas. Ou seja, o sonho de José ganhou uma dimensão que vai além das estrelas, do sol, da lua. Isso está falando de Deus, né? De algo maior. E José não entendia aquilo, mas o primeiro sonho se tornou realidade, o segundo não. Agora, na saída do povo, escravo no Egito, pelo líder Moisés, acontece algo que eu quero relatar para vocês e que está no capítulo de número 13. É o número 13, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aonde é. 19. 13, 19. Êxodo 13, 19. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia ele solenemente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus os visitará, farei subir daqui os meus ossos convosco. É sensacional isso aqui, porque Faraó, aliás, Moisés, ele carrega o sonho de José, ele está num caixãozinho, 400 anos, mumificado, mas ele agora sai com o povo e atravessa aquele caixão, e quem carregou o caixão foi Moisés. É incrível isso. Ele atravessa o Mar Vermelho e ele está na caminhada que seria 40 dias e durou 40 anos, mas ele saiu do Egito em direção à Terra Santa. Agora, por que ele queria ser sepultado lá na cova junto com seu pai? Onde tem Abraão, Isaac, Jacó, essa patente alta. Esse menino sonhou grande demais e ele agora está sendo levado por Moisés. Moisés não entra na terra prometida, mas José entra. Tanto que Josué, que entrou na terra prometida, ele e Caleb, nós vamos ver que Josué também carregou o caixão de José e ele entrou na terra prometida. José está na terra prometida, ele vai ser sepultado muito próximo, está lá em Josué capítulo 24, em Josué capítulo 24, versículo de número 32, Josué capítulo 24, olha onde foi parar o caixão de José. Capítulo 24, versículo 32. Também os ossos de José que os filhos de Israel trouxeram do Egito foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Hermon, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornaram herança dos filhos de José. Faleceu também, aí são outras pessoas, não tem nada a ver. Ou seja, eu posso adiantar para você que o sonho de José era estar o mais próximo possível do futuro Salvador da humanidade, que é Jesus Cristo. Não tenho como pensar diferente. Quando ele vai visitar, levar o seu pai para ser sepultado, e que ele volta e ele diz: me tira do Egito. E eles sepultam ele ali. Mas qual a razão e a finalidade de ser sepultado ali? Obviamente que muitos vão querer ter uma outra interpretação, mas eu, pela fé, eu não posso entender diferente. José queria estar perto do Criador, do Salvador. Vamos ver Mateus capítulo 27 e o versículo de número 51. Mateus 27, isso foi na hora da crucificação, viu, gente? Olha o que vai acontecer. Capítulo 27, isso é após crucificação. Jesus é crucificado, mas ele vai vencer, ele vai ressuscitar. Mas acontece algo no 51.
Eu vou ler o 50 na crucificação. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito, morreu. Quando Cristo acaba de morrer, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Isso é tremendo. E tremeu a terra, olha só. E fenderam-se as pedras, e abriu-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Isso aqui é um ponto sensível. Mas eu estou trazendo José exatamente para esse momento em que a sepultura é aberta. E muitos santos, muitos patriarcas, aquela Abraão, Isaac, Jacó, mas eu não posso tirar José disso, porque ele desejou estar entre essas autoridades. Aqui está seu pai e sua mãe, 11 estrelas. Esses homens são como estrelas, são testemunhas. Essas pessoas vão testemunhar a morte e ressurreição de Cristo. São testemunhas. Se alguém disser que isso aqui é espírito, não é. Ah, mas como foi feito? Bom, Deus faz o que Ele quer. Isso é uma prerrogativa dele. Mas esses patriarcas, eles ressuscitaram, entraram na cidade santa. Não está falando de céu, não. Que foi visto por muitos. Muitos reconheceram que era Abraão, Isaac, Jacó. E eu não posso deixar de incluir José estando no meio disso. O último sonho de José era estar no lugar certo, próximo de Jesus. E ele conseguiu esse feito porque teve fé. Essas coisas é pela fé, não é uma coisa comum. Você não faz por opinião, você não faz ou toma decisão que achou bom, não. Aqui tem uma atitude de fé extraordinária de José e ele está entre essas pessoas. Você não vai ver o nome dele, mas você também não vê o nome de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó. Está dizendo aqui, os corpos de santos que dormiam foram ressuscitados e saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, Cristo ressuscitou, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E eu creio nisso, que José esteve nessa leva. E é claro que aí Jesus levou o cativo ao cativeiro. Esses homens subiram para um plano diante de Deus, diante do Senhor. Nós podemos chamar esse plano, tem um nome que se dá, não é o estado eterno, não. Uma condição, é uma condição, um lugar já na presença de Deus, não no trono de Deus, diante de Jesus, estão todas essas testemunhas que testemunharam, até porque eles são uma base muito forte, principalmente Abraão e todo o time dele, incluindo José. E por que eu creio nisso? Porque lá em Hebreus capítulo 11, nós vamos pegar uma parte aqui que vai dizer assim, chegando em Hebreus capítulo 11, versículo 22, Hebreus 11, 22 diz assim: pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Então, ele só conseguiu chegar lá pela fé. 23 vai falar, pela fé Moisés já nascido foi escondido 3. Aí vai falar de grandes homens que pela fé conseguiram feitos incríveis. Então é pela fé que José conseguiu estar próximo de Jesus. E você? Já usou a sua fé? Muito em breve Jesus voltará para buscar a sua igreja. E nós não vamos ficar nessa terra nem mortos.